Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para falar ainda de um assunto envolvendo a Luana Piovani, porque ontem, no Domingo Espetacular, ela trouxe uma expressão, numa entrevista que ela deu, a expressão violência processual. Então muitas pessoas me enviaram essa dúvida, perguntando no que consiste a expressão violência processual. A violência processual, ela existe desde muito tempo, embora seja uma expressão utilizada de pouco tempo para cá. Eu me formei em 86 e no início de 87, quando comecei minha carreira, já havia naquela época, de lá para cá, muitos casos de violência processual, porque isso não acontece só nos processos criminais, mas também nos processos cíveis e principalmente nos processos que envolvem direito de família. Ela não ocorre somente entre as partes, ela pode ocorrer entre as partes, entre uma parte e o advogado da outra parte, ou vice-versa, entre os advogados, entre os juízes e as partes, ou entre os juízes e os advogados. Então, sempre existiu o que hoje se chama de violência processual. Embora essa expressão violência processual esteja sendo utilizada só em relação à mulher, ou seja, a mulher como vítima da violência processual, mas ela existe e muito contra o homem também. Mas como a gente está numa época em que a mulher é sempre colocada no centro, né? Porque a mulher realmente foi durante muitas décadas, até muitos séculos, né, subjugada, então natural que as pessoas utilizem mais como se fosse só contra a mulher, mas existe violência processual também contra os homens, principalmente no direito de família, na relação entre os cônjuges quando eles estão brigando por algo na justiça. Por exemplo, se é uma ação de alimentos, se é uma ação de guarda, né? Coisas do tipo. Ou mesmo partilha de bens. Então, há essa violência de ambos os lados. Só que tem um detalhe, não existe tipo penal para a violência processual. Ainda. O que nós temos é alguns julgados do STJ e algumas deliberações do Conselho Nacional de Justiça. O que nós temos, e nós já temos há muitos anos, a multa por litigância de má-fé. O que nós advogados costumamos fazer, e eu particularmente faço muito, é pedir para que os juízes, quando isso acontece, fixar multa por litigância de má-fé, né, para aquela parte que está agindo com violência processual contra o nosso cliente. Porém, muito raramente os juízes aplicam essa multa por litigância de má-fé. É impressionante de se constatar como os juízes brasileiros ignoram o artigo que fala sobre a multa por litigância de má-fé. E quanto mais o tempo vai avançando, quanto mais a sociedade vai ficando mais moderna, as coisas vão se modificando, mais as partes utilizam a violência processual nos processos. E isso não é só de forma verbal. Eu mesma tenho casos assim, em que alguns colegas utilizam palavras de baixo calão para se referir ao meu cliente ou à minha cliente. Fica registrado. O nosso Código de Processo Civil tem previsão legal. Ele determina que o juiz mande a parte contrária retirar essas palavras, né? Se retratar. Isso pode até ser objeto de uma ação penal contra o ofensor. Mas fato é que os juízes não fazem o mínimo, que dirá o máximo, né? Nos casos em que eu tenho atuado, poucas vezes eu vi os juízes utilizando de violência processual. O que eu vejo, no mais das vezes, são colegas fazendo isso. Porém, são poucos também, porque é claro que a maioria dos advogados, né, e das partes se respeitam, mas num universo tão grande de processos na justiça, é natural que haja algum tipo de violência processual. Um outro ponto também a ser lembrado é que a própria Lei Mariana Ferrer já coíbe esse tipo de atitude, né? Houve alterações no Código de Processo Penal para coibir esse tipo de violência. E, inclusive, essas multas costumam ser muito pequenas quando os juízes fixam. Como eu disse, em tantos anos de carreira, pouquíssimas vezes os juízes fixaram essa multa. Simplesmente eles dizem que há uma linha tênue entre o direito de ação e a litigância de má-fé. Porém, as pessoas costumam reclamar muito do judiciário, da morosidade, mas em boa medida essa demora é por conta dessa violência processual, porque a violência processual
ela envolve vários atos, né? Então, por exemplo, quando a parte se utiliza de diversos recursos só para procrastinar o processo, quando a parte tumultua com atos processuais desnecessários, e eu tenho casos aqui no escritório, em que a parte contrária se utiliza dos diversos recursos que a lei põe à sua disposição, mas não só isso, ela junta diversas petições inoportunas, com argumentos que nada tem a ver com o processo, sabe, picuinhas, coisas que não vão acrescentar para ganhar tempo, petições e documentos juntados fora do prazo legal. Existe uma palavra para isso, chama-se deslealdade processual. É um dos princípios que regem o direito processual civil e penal, é a lealdade processual. Então, quando a parte contrária se utiliza desses mecanismos, ela está agindo em deslealdade processual para com a parte contrária e até mesmo para com os juízes e para com o próprio Poder Judiciário. Então, as pessoas reclamam daquilo que nem sempre é culpa da justiça. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: violência processual esbarra necessariamente com aquela questão que a gente sempre coloca. Cada vez mais está se produzindo cidadãos mal preparados para a vida em sociedade, e esses cidadãos estarão onde? Nos tribunais também. Você vê um trânsito com pessoas sem educação, é porque elas estão levando para as ruas a mesma educação que ela recebeu em casa, ou seja, hoje em dia pode-se dizer que quase nenhuma. Então, por tudo isso, eu queria resumir dizendo o seguinte: violência processual é uma coisa que acontece há muito tempo, só que agora ganhou um nome. Já existe freios dentro da nossa lei processual para coibir, porém os juízes não utilizam. E aí a gente tem aí essa justiça que a gente fala que ela é morosa demais, e ela acaba sendo mesmo, mas muitas vezes pelo despreparo das partes, pelo despreparo de muitos colegas, pela falta de educação, pela falta de ética para com a parte contrária e para com o Poder Judiciário em geral, porque todos perdem nessas horas, né? Eu gostaria de colocar também que quando eu me formei, eram outros tempos, né? Eram tempos em que os juízes indeferiam petições inoportunas, petição inicial mal redigida. Bastaria ela estar mal redigida, sem uma coisa necessariamente lógica, né, entre os argumentos e o pedido, para o juiz indeferir a petição inicial e ele encerrava o processo ali. Muitos juízes que não aplicam a multa por litigância de má-fé quando deveriam aplicar, é porque têm receio de agir contra a parte ofensora. E eles têm medo porque vocês sabem que está havendo toda essa mudança, né, no judiciário brasileiro, a partir de atitudes que o STF tem tomado, absurdas atitudes, absurdos julgamentos, absurdas decisões, e elas contaminam os juízes de primeira e de segunda e de terceira instância. Então é natural que nós tenhamos daqui para frente um judiciário cada vez mais acovardado, tá? Que é isso que eu percebo, e alguns juízes, porque não são todos, alguns deles se limitam a dar uma reprimenda num despacho qualquer. Mas a gente percebe que até essa reprimenda é com muito cuidado. Por quê? Porque os juízes, eles estão prestes até mesmo a responder, né, de acordo com essa alteração que a gente sabe que a esquerda tem querido implantar no país, que os juízes respondam pelas decisões que seriam consideradas erradas no futuro pela instância superior. Então, se o juiz julgou contra uma determinada pessoa e condenou, mas se a decisão dela vai ser reformada depois, então ela pode responder por um erro, vamos dizer assim, judiciário. Nessa questão de violência processual dentro dos autos do processo, seja verbal ou seja feito nas próprias petições, né, que fica ainda mais registrado, os juízes demonstram cada vez menos autoridade, cada vez mais receio de contrariar a parte ofensora. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, comente, compartilhe, ajude o meu canal a crescer. Se você não for inscrito, peço que você me dê essa oportunidade e se inscreva no meu canal. Um abraço e até o próximo vídeo.